Ele governou 86 anos de vida com uma mão paralítica e um punho de ferro. Mandou matar manifestantes, apoiou terroristas, desafiou o mundo inteiro e jurou que Deus o protegia. 28 de fevereiro de 2026, um míssil americano respondeu por Deus. E o Ayatollah não estava mais entre nós. Às primeiras horas da madrugada do sábado, 28 de fevereiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia que parecia impossível. Fumaça negra saindo de um complexo no centro de Teherã. Imagens de satélite, destroços, fogo. E então, a confirmação que ninguém, nem mesmo os mais otimistas, esperava receber tão cedo. Ali Khamenei estava morto. O homem que havia governado o Irã com mão de ferro por 36 anos. O homem que havia sobrevivido a guerras, sanções, revoluções internas, tentativas de assassinato e décadas de ameaças de Israel e dos Estados Unidos. O homem que dizia falar em nome de Deus e que mandava torturar e matar qualquer um que duvidasse disso. Esse homem foi encontrado sob os escombros de seu próprio bunker. Mas para entender o que aconteceu naquele sábado, precisamos voltar ao início. Porque Khamenei não nasceu tirano. Ele foi construído como tijolo por tijolo, ao longo de décadas. Ali Hosseini Khamenei nasceu em 19 de abril de 1939, na cidade de Mashhad, no nordeste do Irã. Uma cidade sagrada. A cidade do santuário do Imã Reza, o único dos 12 imãs xiitas sepultado em solo iraniano. Um lugar de peregrinação, de fé intensa, de identidade religiosa profunda. Ele era o segundo de 8 filhos de um clérigo modesto. A família era pobre. Segundo relatos biográficos, havia dias em que não tinham o suficiente para comer. O pai, Javad Khamenei, era um estudioso islâmico sem grande influência política. Mas tinha algo que valia mais do que dinheiro: acesso ao mundo dos seminários, ao universo fechado dos mulás, ao sistema de educação religiosa que formaria o futuro da República Islâmica. Ali aprendeu o Alcorão aos 4 anos. Aos 12, já estudava em Mashhad. Aos 18, foi para Qom, a meca intelectual do xiismo iraniano, estudar sob grandes ayatolás da época. Ali Khamenei mergulhou nesse mundo. Respirou política e religião como se fossem a mesma coisa, porque para ele eram. E foi exatamente essa fusão entre o sagrado e o poder que moldou cada decisão que ele tomaria pelo resto de sua vida. Nos anos 1960 e 70, enquanto o Shah Mohammad Reza Pahlavi tentava modernizar o Irã à força, proibindo véus, permitindo bares, abrindo o país ao capital ocidental, um grupo de clérigos radicais organizava a resistência. Khamenei estava nesse grupo. Ele foi preso 6 vezes pelo regime do Shah, torturado, exilado internamente. E cada prisão o fortalecia, não só politicamente, mas na narrativa que ele próprio construía sobre si mesmo, a do mártir resistente, do homem de Deus que não se curvava ao poder corrupto. Quando a Revolução Islâmica explodiu em 1979, sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini, Khamenei já era uma figura conhecida no circuito revolucionário. Não era o mais famoso, não era o mais poderoso, mas era confiável, disciplinado e ideologicamente alinhado. Khomeini o notou. Em junho de 1981, durante um sermão numa mesquita de Teherã, uma bomba explodiu escondida num gravador de rádio. Khamenei estava na tribuna. A explosão destruiu sua mão direita, que ficou permanentemente paralisada. Ele sobreviveu por pouco e saiu do hospital como herói. O homem que sobreviveu ao ataque. O mártir vivo, o escolhido de Deus. Nos anos seguintes, acumulou cargos: representante pessoal de Khomeini, ministro interino da Defesa, presidente da República de 1981 a 1989. E quando o velho Ayatollah morreu, em junho de 1989, a Assembleia dos Peritos precisava de um nome para o maior cargo do Irã.
escolheram Khamenei. Para surpresa de muitos, inclusive de muitos dentro do próprio sistema. Porque Khamenei, naquele momento, não era sequer um grande ayatolá. Era um clérigo de escalão médio, escolhido menos por sua autoridade religiosa do que por sua lealdade política. E isso definiria tudo. Durante seus 36 anos como líder supremo, Ali Khamenei foi, na prática, o homem mais poderoso do Irã, muito acima de qualquer presidente eleito. Controlava as forças armadas, controlava a guarda revolucionária, controlava o sistema judiciário, vetava candidatos a eleições, determinava a política externa, decidia sobre o programa nuclear. E fazia tudo isso com um manto de autoridade divina que tornava qualquer questionamento equivalente a uma blasfêmia. O analista político Karim Sadjadpour descreveu seu sistema de poder como o controle de um único homem sobre os poderes executivo, legislativo e judicial simultaneamente. Algo que nem os reis medievais europeus conseguiram de forma tão sistemática. Mas havia uma contradição no coração desse poder. Khamenei nunca foi um grande teólogo, nunca foi reconhecido como grande ayatolá pela maioria dos clérigos mais respeitados. Marjas como o grão ayatolá Sistani no Iraque nunca o reconheceram como autoridade religiosa suprema. No mundo xiita tradicional, Khamenei era essencialmente um político vestido de clérigo, e ele sabia disso. Talvez seja isso que explique a intensidade com que perseguiu dissidentes, silenciou críticos e construiu um aparato de repressão que fazia o antigo regime do Shah parecer amador. Sob o governo de Khamenei, o Irã foi palco de alguns dos episódios mais sombrios da história política do século XX e XXI. Em 1988, nos últimos meses do governo Khomeini, mas com Khamenei como presidente, entre 3 mil e 30 mil prisioneiros políticos foram executados em massa em prisões iranianas. O massacre nunca foi investigado oficialmente. Nunca houve julgamento. E o filho de um dos principais arquitetos desse massacre chegaria, décadas depois, ao cargo de presidente do Irã. Jornalistas, blogueiros, artistas e ativistas foram julgados sob acusações de insultar o líder supremo, um crime que, sob a lei iraniana, poderia resultar em chicotadas, prisão ou morte. Vários morreram sob tortura ou em custódia, com as autoridades classificando as mortes como suicídio ou complicações de saúde. O Movimento Verde de 2009, quando milhões de iranianos foram às ruas questionar os resultados de uma eleição fraudada, foi esmagado com violência brutal. Manifestantes foram presos, torturados e mortos. Líderes da oposição foram colocados em prisão domiciliar perpétua, onde permaneceram por anos a fio, sem julgamento. Em 2019, durante 3 dias de protestos por conta do aumento no preço da gasolina, as autoridades iranianas mataram entre 1.500 e 4.000 manifestantes. Os números exatos nunca foram confirmados porque o governo cortou a internet durante o massacre para impedir que imagens vazassem. E em dezembro de 2025, quando novas revoltas explodiram em todas as 31 províncias do país, desta vez misturando desespero econômico com raiva política acumulada por décadas, Khamenei deu a mesma ordem de sempre: reprimam, por todos os meios necessários. Milhares foram mortos. Desde o início de seu governo, Khamenei insistiu que o Irã não buscava armas nucleares. Em 2003, emitiu uma fatwa, um decreto religioso, proibindo explicitamente a produção, estocagem e uso de armas de destruição em massa. A comunidade internacional ouviu e não acreditou, porque ao mesmo tempo em que a fatwa era publicada, os serviços de inteligência de Israel, dos Estados Unidos e da Europa documentavam o avanço silencioso do programa de enriquecimento de urânio iraniano, centrífugas sendo instaladas em instalações subterrâneas, cientistas trabalhando em projetos cuja única explicação lógica era militar.
Um programa nuclear que, segundo os relatórios mais conservadores, chegou a estar a poucas semanas de produzir combustível suficiente para uma bomba. Khamenei jogou esse jogo por décadas. Negociações intermináveis, acordos assinados e descumpridos, promessas feitas à luz do dia e abandonadas sob a sombra da noite. O Acordo Nuclear de 2015, o JCPOA, foi apresentado como um triunfo diplomático. 3 anos depois, os Estados Unidos sob Trump o abandonaram. E o Irã, sem o acordo, acelerou seu programa. O jogo acabou em junho de 2025, quando Israel, com apoio americano, desferiu uma série de ataques, a chamada Guerra dos 12 Dias, destruindo instalações nucleares, bases da Guarda Revolucionária e neutralizando grande parte do arsenal de mísseis do Irã. Khamenei sobreviveu àquele ataque, mas não sobreviveu ao próximo. Após a Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025, Khamenei se tornou cada vez mais recluso. Fontes de inteligência ocidentais relataram que o bunker em seu complexo foi aprofundado. Tão profundo que o elevador levava mais de 5 minutos para chegar ao fundo. Suas aparições públicas se tornaram raras. Seus discursos, gravados com antecedência, seus deslocamentos, envoltos em segredo absoluto. Mas o mundo acima do bunker continuava explodindo. A economia iraniana estava em frangalhos, a moeda havia colapsado. O desemprego entre jovens iranianos chegava a 40% em algumas regiões. Os protestos de dezembro de 2025 a janeiro de 2026 foram os mais violentos desde a própria Revolução Islâmica. E desta vez, os manifestantes não pediam reformas. Pediam o fim do regime. Pediam a morte do Ayatollah. Alguns gritavam seu nome nas ruas, não para homenageá-lo, mas para amaldiçoá-lo. Enquanto isso, nos bastidores, a CIA havia passado meses rastreando seus padrões de movimento, aprendendo os horários, identificando o local preciso onde ele se reuniria com seus assessores mais próximos. A armadilha estava sendo preparada, e Khamenei, o homem que sobrevivera a 6 prisões, a uma bomba, a décadas de ameaças, foi para a reunião. Na noite de 28 de fevereiro de 2026, mísseis americanos e israelenses atingiram dezenas de alvos simultâneos em Teherã e outras cidades iranianas. Era a Operação Fúria Épica. Um dos alvos era o complexo residencial de Khamenei. Imagens de satélite capturadas horas depois mostraram fumaça negra espessa saindo do local. Vários edifícios haviam sido completamente destruídos. O complexo, que durante décadas havia sido o coração político e religioso da República Islâmica, estava em ruínas. Inicialmente, o Ministério das Relações Exteriores iraniano insistiu que Khamenei estava são e salvo e havia sido transferido para um local seguro fora de Teherã. As agências de notícias Tasnim e Mer, ligadas à Guarda Revolucionária, publicaram que o líder estava firme e comandando o campo. Mas Trump já havia escrito nas redes sociais que o Ayatollah estava morto. Netanyahu, em Jerusalém, disse que havia muitos sinais de que o líder supremo não estava mais entre nós. Uma fonte israelense confirmou a Reuters que o corpo de Khamenei havia sido localizado e que uma fotografia havia sido mostrada ao primeiro-ministro. Na madrugada de 1º de março, a televisão pública iraniana finalmente confirmou. Um apresentador, com a voz embargada, anunciou que Ali Khamenei havia alcançado o martírio no ataque. Junto com ele, morreram sua filha, seu genro, seu neto e uma de suas noras. 40 dias de luto nacional foram decretados. E então aconteceu algo que Khamenei, em toda a sua arrogância teológica, jamais teria imaginado possível. Parte dos iranianos foi para as ruas celebrar. Em Teherã, em Isfahan, em Shiraz, em Karaj. Em cidades por todo o país, vídeos começaram a circular nas redes sociais. Apesar dos cortes de internet,
mostrando pessoas cantando, dançando, distribuindo doces. O povo que ele havia governado por 36 anos. O povo que ele havia chamado de seguidores da Revolução. O povo em cujo nome ele havia declarado guerras, financiado grupos armados, condenado adversários à morte. Esse povo estava nas ruas, feliz com a notícia de sua morte. É um momento que a história raramente produz, e que, quando produz, é impossível ignorar. Quando a morte de um líder é recebida com alegria pelo povo que ele disse representar, algo fundamental sobre a legitimidade desse poder foi revelado. Ao mesmo tempo, apoiadores do regime em outros países protestaram. O embaixador iraniano na ONU classificou o ataque como crime de guerra e crime contra a humanidade. Ali Larijani, uma das figuras mais poderosas do Irã, prometeu apunhalar os Estados Unidos no coração em retaliação. O Oriente Médio acordou em 1º de março de 2026 num estado de suspensão, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que viria a seguir. Ali Khamenei foi o chefe de Estado por mais tempo no poder no Oriente Médio. 36 anos. Mais do que a maioria dos regimes militares do século XX durou. Mais do que a maioria das democracias, sustenta um único líder. O que ele deixa? Um programa nuclear destruído, mas não eliminado completamente. Uma guarda revolucionária poderosa, mas descapitada, sem muitos de seus comandantes. Uma república islâmica, que após décadas de repressão, enfrenta agora seu momento mais crítico desde 1979, sem líder, sem sucessor designado e com um povo que, em boa parte, não quer mais este regime. Sem sucessor claro. Khamenei nunca nomeou publicamente um herdeiro. O nome mais especulado é o de seu filho Mojtaba, mas uma monarquia clerical não seria bem vista dentro do próprio sistema. Outros nomes surgem. Hassan Khomeini, neto do fundador da Revolução. Figuras dentro da Guarda Revolucionária que querem um líder que sirva seus interesses militares. Mas talvez a pergunta mais honesta não seja: quem vem depois? Talvez seja: o regime sobrevive? Porque Khamenei era, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fraqueza da República Islâmica. Sua longevidade no poder significava que não havia ninguém com a mesma autoridade acumulada. Sem ele, o sistema, que foi construído em torno da ideia de um único intérprete supremo da vontade divina, pode estar pela primeira vez sem sua pedra angular. Ali Khamenei foi um estudante de teologia que se tornou presidente. Um presidente que se tornou o homem mais poderoso do Irã. Um homem que sobreviveu a bombas, prisões, guerras e sanções, mas não sobreviveu à última noite de fevereiro de 2026. A história o julgará de muitas formas diferentes, dependendo de quem escrever o texto. Para seus seguidores, ele foi um mártir, um líder que morreu em serviço à causa islâmica, exatamente como os imames que ele tanto venerava. Para seus opositores e para os iranianos que foram às ruas celebrar, ele foi um tirano cuja morte abriu uma janela de esperança que não era vista em décadas. Para os historiadores, ele será a prova de que regimes construídos sobre a ideia de que o poder emana de Deus são, no fim das contas, tão vulneráveis quanto qualquer outro sistema humano. Talvez até mais, porque fecham todos os canais de transição pacífica de poder. E para o Irã, sua morte é tanto um fim quanto um começo. O fim de 36 anos de uma única voz comandando 90 milhões de pessoas. E o começo de algo que, neste momento, ninguém, absolutamente ninguém, sabe dizer o que será.